A gente vai começando devagarito. Alisson. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar mais uma vez invocando o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos dirigindo a Ele em oração. Hoje quem vai fazer oração é a Júlia. Tudo certo aí, Júlia? Oi, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez em tua presença. Te agradecemos também por todos os bens que o Senhor nos concede a cada novo dia. Obrigada pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos falhos e a cada dia pecamos contra ti. Perdoa-nos, Senhor, e nos molda para que a cada dia a gente seja mais como tu. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento difícil e também aqueles que perderam seus entes queridos. Te pedimos que nos abençoa nessa reunião para que a gente possa compreender mais da tua palavra e com que na nossa vida a gente seja teu instrumento e possa a cada dia anunciar a tua palavra para as outras pessoas. Por tudo mais te agradecemos, te pedimos que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela oração, Júlia. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre a capelania e eu acho que a gente vai falar também, vai entrar no assunto de ação social e com o pastor Cláudio Santos. Se o senhor pudesse apresentar, pastor? Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Certinho. Tranquilo. Eu não sei, muitos a gente já conhece e tal e tudo, mas eu vou me apresentar do zero, né? Sou pastor Cláudio Samuel. Hoje ainda eu fiz um sepultamento, e aí eu falei assim, eu sou Cláudio Samuel Chervinsky Santos, porque eu vi ali que eram tudo alemãozinho que estava no sepultamento, aí eu uso Chervinsky. Mas quando eu vou assim, aí eu não vejo nenhum alemãozinho, aí eu digo assim, eu sou Cláudio Santos, pastor, né? Mas a minha família é natural de Solidez, de Canguçu, ali no interior, e eu nasci em Pelotas aqui, sou da terra, né? E desde 2017, se não estou enganado, dia 5 de março de 2017, eu não posso errar essa data porque é aniversário da minha esposa, se eu errar dá problema, né? Mas desde o dia 5 de março de 2017 eu iniciei os trabalhos aqui na capelania hospitalar, substituindo o pastor Adelar, que foi para a Hora Luterana, inicialmente como capelão e agora como diretor da Hora Luterana. E muitos de vocês a gente acaba se enxergando aí nos concílios distritais, nos encontros e tal, e algum tempo atrás, quando houve o congresso como é que foi no Fragata, isso deve ter sido em 2019, né, ainda ali eu fiz uma palestra, não me lembro bem qual era a temática, mas falava sobre essa parte aí de cuidado às pessoas enfermas, né, e aí a gente acaba aí se conhecendo, muitos a gente se conhece por essas redondezas aí, né. Mas mais ou menos é por aí. Moro aqui no Sítio Floresta, né, onde a capelania hospitalar tem uma casa, fica a base aqui. E, bom, depois aí eu vou falar mais um pouco aí dos trabalhos. Sim, muito obrigado, pastor. Só uma dúvida rápida. O senhor é vinculado à Congregação da Redenção ou é ao distrito? Como é que funciona isso? Tu diz o chamado ou como membro? Aí a pergunta o chamado, digamos assim, para quem trabalha, no caso. O meu chamado, ele é assim, ó, pela primeira vez é assim, porque o pastor Adelar, ele era pastor da comunidade de Três Vendas quando ele foi designado para a capelania hospitalar. Então, na época, foi feito assim, tipo, ele foi cedido da comunidade de Três Vendas para a capelania hospitalar, né? O meu caso foi diferente. O meu caso, o Distrito Sul 1 e Sul 2. O Sul 2 faz parte desse projeto, sim, né?
O Distrito Sul 1 e o Sul 2 fizeram um contato com a IELB para ver como é que seria a melhor maneira, né, a maneira aconselhável pela IELB, e então o Sul 1 e o Sul 2 fizeram o chamado, vamos dizer assim, fizeram a autorização do chamado, e a IELB é que me comissiona. Então eu sou comissionado pela IELB a pedido do Distrito Sul 1 e Sul 2. Inclusive meu comissionamento terminou agora dia 31 de dezembro do ano passado, e nós fomos descobrir semana passada. Eu estou sem chamado, só para avisar vocês aí, tá? Mas eu acho que vão resolver isso meio logo, né? Mas na verdade, esse chamado não, comissionamento. Seria por basicamente 4 anos, né? E vai ser renovado agora. Então, a IELB me comissiona a pedido do Distrito Sul 1 e Sul 2. Assim que funciona, né? Mas membro eu sou aqui na Congregação Concórdia do Sítio Floresta. Do Sítio Floresta. Porque é a mais próxima da casa, né? Onde eu moro aqui, né? Sim. Interessante saber que atende também o Distrito Sul 2. Tá, e a área de atuação é só, o senhor atende só hospitais, no caso aqui em Pelotas, ou tem outras áreas? O distrito tem alguma casa de ajuda a ex-presidiários, algo assim também, né? A gente tem assim, ó, o trabalho básico é nos hospitais, né? São 8 hospitais em Pelotas, na cidade de Pelotas. Então, aconteceu de eu já ir em Rio Grande fazer visita, aconteceu de eu ir em Canguçu, mas situações muito pontuais, assim, né? O trabalho é desenvolvido na cidade de Pelotas. Por que o Sul 2 é envolvido, né? Porque muitas pessoas do Sul 2, de Canguçu e região, né? Eles buscam o centro, né, de atendimento hospitalar em Pelotas. Especialidades, oncologia, né? Traumatologia, tantas outras coisas, tudo vem para cá. E aí esses 8 hospitais fazem parte desse trabalho. Além desse trabalho específico no hospital, a gente tem um trabalho já, a capelania está fazendo 14 anos, a gente tem um trabalho de mais ou menos uns 9 anos, talvez 10, que é junto com o PID. O PID é um programa do Hospital Escola, que é conhecido como FAO, né? Na verdade é Hospital Escola. O PID, ele atende pacientes oncológicos na residência, que é o programa de internação domiciliar interdisciplinar. Então é uma equipe, uma médica, uma enfermeira, eu falo no feminino, mas pode ser masculino, né? Porque eu me lembro da equipe a qual eu trabalho, né? Uma técnica de enfermagem, e aí tem esses vão todos os dias na casa do paciente oncológico. E tem a equipe das especialidades, que eles chamam, que aí seria fonoaudiologia, dentista, psicóloga, assistente social e pastor. Que aí, antes da pandemia, agora com pandemia está muito diferente tudo, mas antes da pandemia, então, quinta-feira eu ia com uma equipe na casa dos pacientes, e sexta-feira com a outra equipe do PID. E no Melhor em Casa, que é um programa mais abrangente, que aí atende pacientes crônicos, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que teve que amputar uma perna, que tem problema de cicatrização e tal, para essa pessoa não precisar ser internada, com risco de infecção e tal e tudo mais, tem uma equipe que vai na casa dessa pessoa dar atendimento, o Melhor em Casa. E esse Melhor em Casa, eles são atendimentos mais esporádicos, uma vez por semana, de 15 dias e tal e tudo mais. E como o Melhor em Casa é muitas equipes, são 10 equipes, então eu atendo assim casos mais pontuais quando são solicitados, porque eu não teria como acompanhar todas as equipes. Então eu teria que largar a capelania nos hospitais e ficar só no Melhor em Casa e no PID, né? Então esse é o trabalho que é desenvolvido junto. Fora isso, né, eu vou indo, vocês qualquer coisa me perguntem aí. Fora isso, a gente adquiriu o ano passado, ou retrasado, na verdade, nós adquirimos uma casa ao lado da Igreja da Redenção, que nós inclusive compramos da extinta FAO, que é a Fundação de Apoio ao Universitário, né? E essa casa está sendo reformada para 3 usos, né? Um dos usos é para acolhimento de pacientes e familiares que precisam ou passar o dia ou dormir, né? É um dos usos. O outro uso é para a gente ter um espaço para o brechó do Hospital Escola
e também para a camisaria do hospital, o almoxerifado, que são as roupas que são doadas a pacientes, né, que ficam lá dentro, e também o escritório da capelania com os voluntários. A gente vai tá bolando uma equipe de voluntários que vai ficar dentro dessa casa, né, fica ao lado da Redenção. E, além disso, o ano passado, em maio, eu iniciei, junto com os estagiários e tal, tudo, um trabalho num modelo prisional novo aqui em Pelotas, que é chamado APAC, que é a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado. Vocês quiserem procurar na internet, é bem fácil, é APAC, APAC, vocês vão ver vários vídeos explicando o que é e tal, e tudo como é que funciona. E esse modelo prisional, que é um modelo diferente, ele não substitui o Presídio de Pelotas, ele é um outro modelo que fica, né? Ele é bem perto da Fena Doce, e desde o ano passado eu tenho trabalhado, talvez isso aí daria uma outra live, um outro dia, né, que aí eu trabalho lá valorização humana, que eles chamam, né, dentro da metodologia e espiritualidade. Mas eu não vou me ater isso aí, porque aí vai muito longe, tem que explicar da PAC, né. Então, basicamente, a capelania hoje é isso, né, e o envolvimento do Sul 2 é justamente em função de que muitos pacientes vêm de lá para cá, e também, inclusive, na casa de acolhimento, muitos de lá, que os de Pelotas não vão precisar, né? Os de fora, justamente, que vão precisar dessa casa de acolhimento, né? Para dormir, e tem quarto. O Léo conhece lá, o Léo é o nosso voluntário, lá trabalhou várias vezes, né, Léo? Então, a gente tem é para ter quartos, é para ter sala, cozinha, lavanderia, um pátio nos fundos. É uma casa de acolhida que nós pretendemos, inclusive, inaugurar talvez daqui 1 mês e meio, 2 meses, se Deus assim permitir. Nós estamos indo uma coisa de cada vez, né, e vencendo um desafio a cada vez aí, né. Sim, e isso é tudo construído a partir de doações ou há um subsídio da IELB? Não, é basicamente as doações das congregações. Né? Das congregações. As congregações. Agora, na aquisição da casa, nós fizemos um projeto, em 2019, isso, enviamos ao Departamento de Ação Social da IELB, que é o DAS, né, e essas coisas mudam de nome, antigamente era não sei, não era DAS, era ASA, não sei, isso tudo muda, tem que fazer um manual pra gente, para ser pastor da IELB. E aí eu sei que, eu acho que é DAS agora, até agora não sei se eu falei errado, né, mas enfim, aí nós enviamos esse projeto, e esse Departamento de Ação Social da IELB, eles nos doaram 50 mil reais. Foi a maior doação que foi feita desse departamento até hoje. E nós financiamos com a IELB, aí nós estamos pagando isso mensalmente, mais 150 mil reais, e demos em dinheiro do Caixa da Capelania mais 10 mil reais e compramos a casa. Só que ela precisa de reforma, né? 210 mil reais uma casa no centro, dá para ver que é uma casa que precisa de reformas. E a gente está reformando, com a graça de Deus, nós estamos indo. Começamos sem 1 pila, vamos terminar sem 1 pila, mas terminamos. Isso que é importante. Uma casa? É uma casa. Pastor Cláudio, assim, quando o senhor disse que o senhor foi chamado ou designado pela IELB, né? O que a IELB, quando chama o senhor, pastor Cláudio, o que ela espera do senhor no trabalho da capelania? Qual é o resultado que tu tem que entregar para a IELB? Já que existe um departamento, existe um cargo, uma função para isso, não é que tu tenha que mostrar algum resultado, mas qual literalmente o teu trabalho, o que a IELB e o distrito esperam do teu trabalho. Sim. Eu até não sei se eu tenho isso nesse computador, talvez eu tenha. Isso veio especificamente escrito, assim, né? Quando a gente recebe um chamado de uma congregação, ele vem lá, assim, pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, que é mais? Eu não me lembro, assim, de cabeça, a visitação pastoral, ser exemplo, e sua família, esse tipo de coisa, assim. Eu não me lembro de todos os detalhes, né? Quando eu recebi esse da IELB, de capelania hospitalar, que é uma coisa que já existe na IELB há muitos anos, e agora, inclusive, está se fortalecendo muito, capelania hospitalar. O pastor Adriel, que era de Morro Redondo, hoje é capelão hospitalar, né? Em Rondônia. Está fazendo um trabalho muito lindo lá. O meu estagiário, o Tiago, do ano passado, era de Rondônia e conhecia muito bem esse trabalho, e eu pude entender um pouco esse trabalho a partir do Tiago, né? E então, quando eu recebi esse comissionamento da IELB, ele é mais voltado assim, justamente ao trabalho pastoral hospitalar. Então, ele
ele coloca ali a visita aos enfermos, né, vamos dizer, uma conduta correta e libada às pessoas que são especialmente de fora da igreja, porque aí eu tenho muito mais contato de pessoas de fora da igreja do que com pessoas da igreja, ao contrário se eu tivesse numa paróquia, né. Então a questão da minha conduta, da minha postura diante da sociedade, né, e do atendimento pastoral, cuidadoso e tal, tudo aos enfermos, aos enlutados, o bom relacionamento com os 2 distritos, bom relacionamento com as congregações, porque eu até brinco com os pastores aqui do distrito, né, que muitas vezes 2 pastores já estão brigando numa congregação, imagina eu ter que trabalhar com mais de 20, né, então é uma loucuragem, mas na verdade é brincadeira, porque a gente se dá muito bem, né, mas isso dizia lá no chamado de um bom relacionamento com os 2 distritos e com os pastores, até porque existe um limite, né. Quando eu atendo um pastor um membro de uma congregação, eu não sou o pastor dele. Eu não vou ser o pastor, eu sou o pastor dele ali naquele momento, mas eu não vou ser sempre pastor dele. Uma vez ele dando alta, ou ele vindo a falecer, porque eu trabalho muito com pacientes terminais, a família enlutada ou o paciente dando alta, ele retorna para a sua cidade, para a sua congregação, para o seu pastor. Então, por isso eu também sempre tenho um contato com os pastores, né, olha, visitei o fulano, visitei o Beltrano, ó, estive lá, olha, ele está dando alta, esse tipo de coisa, a gente sempre mantém um contato muito, muito forte, assim, né, com todos eles. E graças ao bom Deus, funciona e tem funcionado desde o início desse trabalho, né, eu acho que a grande força é isso, essa roda ter girado bem, né. Mas mais ou menos, não sei se eu te respondi, mas mais ou menos é por aí, assim, que foi designado pela IELB, né. Sim, Cláudio, assim, puxando, né, tu falou no hospital e tal, eu lembro do meu primo, né, quando ele estava internado na UTI, né, aí tu fez o batizado dele também, porque o pastor Haroldo não tinha conseguido entrar e tal, e até porque tu é mais conhecido no hospital também, e foi muito importante, assim, para nós, né, é complicado, né, então acho que é muito bom isso também da igreja, tá junto com o hospital, né, a capelania, esse envolvimento aí. Isso são coisas que acontecem, né, o pastor Haroldo veio para fazer o batismo, né, batismo infantil, estava na UTI, né, e só que em função, nós já estávamos, né, Luísa, nessa questão da pandemia, né, acho que era o começo disso, né. Julho do ano passado. Já na verdade a gente já estava alguns meses nisso, né. E em função disso, os hospitais, depois até talvez possa conversar um pouco como é que está hoje em dia isso, né? Mas os hospitais estão sendo muito, não é seletivos, eles estão sendo muito criteriosos na visita religiosa. Então o pastor Haroldo não conseguiu entrar e eu já tinha conversado com o pastor Haroldo, aí é legal essa comunicação, né? E achei legal da parte dele que ele quis vir, né? Ele poderia ter me pedido a visita, mas ele quis vir. E ele não conseguiu entrar, ele me ligou, e aí na mesma hora eu já fui, porque esses casos a gente não pode ficar esperando, né, e graças a Deus consegui fazer o batismo, porque aí justamente, por estar mais na capelania hospitalar, mais envolvido no dia a dia ali, a gente acaba tendo as pessoas de contato em cada hospital, com quem as pessoas para a gente conversar, e eles, de certa forma, conhecem, porque ao mesmo tempo que é positivo um trabalho religioso no hospital, nem vou dizer de capelania, muitas vezes também é prejudicial um trabalho religioso no hospital. Tem esse outro lado da coisa, né? E então, como eles conhecem o nosso trabalho, isso abre portas também. Eu pude fazer o batismo, graças a Deus está tudo bem, né? Inclusive, naquela semana, acho que eu fiz 7 batismos. Não é sempre assim, mas aquela semana aconteceu de ter 7 batismos e um desses batismos eram gêmeos, né? Que fiz lá. Quem é que designa esses pacientes, pastor? Como é que funciona a rotina? Você chega no hospital e vai procurando de porta em porta quem está precisando de atendimento? Como é que funciona? Não, na verdade, assim, ó, isso vem lá da história, de como começou, né? Claro que agora com a pandemia muita coisa mudou. Muita coisa está diferente agora. Mas, assim, ó, quando começou o trabalho de capelania, o que aconteceu? O pastor Dari Knedes, inclusive, foi muito importante nisso, né?
ele se via que tinha necessidade de um atendimento mais específico pastoral a pacientes aqui na cidade de Pelotas. Então, o que acontecia? Muitas vezes os pastores ou famílias da região, né, porque eu atendo desde pessoas lá de Bagé, de Júlia Negra, de Camaquã, entendeu? Muitas vezes até da região noroeste já atendi pessoas para cá, Espumoso e tudo mais, e essas pessoas, quando elas precisavam de um atendimento pastoral, elas acabavam ligando ou para o pastor Dari, porque era uma igreja mais perto no centro, perto dos hospitais, ou às vezes para a comunidade de Três Vendas, porque tinha 2 pastores, na época as outras não tinham, pedindo para esses pastores fazerem um atendimento. Eles faziam, mas vocês sabem que a Congregação da Redenção tem não sei quantos mil membros e não sei quantas congregações, Três Vendas também tem, acho que é 1.700, 1.800 membros, então muitas vezes esses pastores eles também tinham uma dificuldade de repente desmarcar ou achar ali na agenda um local, um horário para atender lá uma pessoa no hospital. Daí surgiu essa ideia de ao invés de ir designando esses pastores, vamos fazer o seguinte, cada congregação ajuda um pouco e nós vamos então ter um pastor exclusivo para isso. Essa foi a ideia, há 14 anos atrás. Então, como é que foi feito isso? Lá no começo, quando o pastor Adelar começou, se eu não me engano, foi dia 1º de maio de 2008, eu acho que é isso, ou 2007, agora não me lembro. Quando o pastor Adelar começou, foi justamente isso. Aí, quando vê dali um tempo, um pastor de Canguçu liga, olha, eu estou com uma congregada minha na FAO, na época era FAO ainda. Aí ele disse, estou indo lá visitar. Aí, quando vê o pastor, de repente, lá de Bagé, liga, olha, eu estou com um membro meu que teve que fazer uma cirurgia de emergência em Pelotas. Tu consegue atender ele aí? E aquilo foi indo. Eu sempre digo para as pessoas, a capelania não é só hospitalar, a capelania escolar também é assim, militar, né? Ela é como se fosse uma rede, né? No começo, tá tudo meio assim, porque é um fio que corre para cá, um fio que corre para lá, tu fica meio perdido, sabe? Com o tempo isso vai se entrelaçando e isso cria uma coisa permanente que eu dizia isso antes da pandemia, né? Que é só coisa de Deus mesmo, né? Às vezes, assim, chegava na quinta, sexta-feira, começava a diminuir o número de pessoas para visitar. As pessoas começavam a dar alta, ou infelizmente alguns vinham a partir, né? E eu pensava, cara, semana que vem eu vou visitar quem, né? Eu tenho que... O que vai acontecer, né? Eu tenho relatório de todas as pessoas que eu visito. E quantos eu visito por mês, eu tenho tudo isso. Mas, cara, o que vai acontecer? Quando chegava sábado, chegava domingo, começava o WhatsApp, as ligações. O fulano vai internar para fazer cirurgia. O fulano... E aí... Sabe, se tu estava visitando 40 e tu baixou para 15, segunda e terça eu estava com 40 de novo, né? Aquilo se torna um ciclo, né? E também, conforme você vai entrando nos hospitais, isso vai acontecendo. Eu vou dar um exemplo de hoje para vocês. Eu cheguei para visitar um rapaz, que é um tratamento oncológico que ele faz, e quem pediu foi uma tia dele, que eu visitei ela quando ela teve uma fratura na perna, né? E ela eu conheço porque ela é da comunidade Três Vendas e o neto dela estuda com meu filho. Então a gente se conversa e tal. Quando ela teve fratura, ela mesma pediu a visita para ela. Agora ela pediu para esse sobrinho. Quando eu cheguei no quarto, esse sobrinho, na verdade, ele tinha tido ali uma questão de um vômito, alguma coisa assim, ele estava no banheiro, eu só cumprimentei um pouco a esposa dele e ela foi para poder dar um banho dele lá. Eu disse para ela, não, fica à vontade, vai, eu venho outro dia, tá? Só me apresentei para ela também, de certa forma, me conhece, através de parentes e tal. E quando eu estava saindo, uma senhora disse, o senhor é pastor? Eu disse, sou. Não podia orar pelo meu esposo? E aí, depois, conversando depois da oração, o que acontece? Essa senhora é sogra do pastor Márcio Norenberg. E eu orei pelo esposo dela, que está ali acamado. Então, a partir do momento agora que eu tive esse encontro, no final eu sempre brinco, eu disse, olha, se vocês me permitirem, eu venho outra vez aí, vocês aqui mandam. Não, pastor, pode vir. Então, a partir de agora, essa é uma pessoa que eu vou acompanhar, esse processo. E quando eu estava saindo do quarto, uma outra senhora viu ali que a porta estava meio aberta, viu orando, ela disse, o senhor é pastor? Eu sou. Tu não ora aqui para o moço que eu estou cuidando, Dona Maria. Quando eu cheguei no quarto, estava a Dona Maria, a outra Maria, e uma outra senhora também, mais nova, e começamos a conversar, a gente bate um papo, estavam os nutricionistas ali, eu deixei eles fazerem o trabalho deles primeiro, eles saíram e tal. Depois chegou o guarda do Hospital Escola para fazer ali a questão da anotação do número de pessoas, né?
e eles também são conhecidos, eles recebem signos com Jesus sempre da gente, tal, e tudo mais, porque tem que atender o paciente e também quem trabalha no hospital, na medida do possível. Eles também precisam muito de atendimento, de cuidado, né, porque estão nesse ambiente. E aí nós conversamos um pouco, o guarda começou, por fim, essa moça mais jovem que estava lá com a mãe, pelo PID eu tinha atendido o pai dela e o vô dela, né, das duas, quando ele estava quase falecendo em casa. Inclusive, era um pastor da igreja quadrangular, esse senhor. E eu acompanhei ele, nós cantamos hinos e tal e tudo mais. Então, por fim, eu acabei fazendo oração com todos no quarto ali. E aquele quarto agora para mim está fechado, eu vou visitar todas elas, né? Então, isso que eu digo que é a teia, né? Você vai indo, né? Uma pessoa que te pede, uma pessoa que você atendia pelo PID. Agora eu recebi uma mensagem pouco antes de que nós começarmos a live, de uma paciente que eu atendo pelo PID que foi pronto-socorro. Então amanhã eu vou no pronto-socorro, possivelmente ela vai ser encaminhada ao hospital-escola. Aí eu acompanho ela no hospital-escola, até o desenrolar desse processo, né? Então isso é um emaranhado que vai fechando, né? Às vezes tem pessoas que me ligam assim, pastor, há 5 anos atrás o senhor acompanhou a minha mãe, o senhor não poderia, o senhor teria condições de visitar uma vizinha minha que agora também está fazendo tratamento no hospital tal? Ah, beleza, tranquilo. E aí a gente faz o atendimento, né? Eu acho que isso é bem interessante. Não é um trabalho de passar em todo o hospital, né? O que a gente faz, e aí muitos jovens aqui, eu acho que já me ajudaram, inclusive, nisso, o que a gente fazia, na verdade, antes da pandemia, né? A gente tinha um grupo de voluntários que nós cantávamos nos hospitais, em 2 hospitais, no Hospital Escola e na Santa Casa, mais ou menos umas 5, 6 vezes por ano, perto de datas festivas. E ali sim, ali a gente passava geral nos quartos cantando, a gente distribuía 5 minutos com Jesus para todas as pessoas, aí muitas vezes as pessoas, né, aí nós tínhamos uma equipe assim de 2 em 2 que entrava nos quartos, né, quando via alguém me chamava, pastor, o pessoal está pedindo uma oração aqui, aí tu orava, aquelas pessoas eu já anotava, a partir daquela semana eu já começava a acompanhar eles, né, mas isso agora em função da pandemia não é possível, nem sei quando é que vai voltar, né, essa liberação do CCIH para isso, né. Mas mais ou menos assim. Pastor, aproveitando esse gancho aí das pessoas de outras denominações, imagino que hajam outros capelões também dentro dos hospitais, de outras denominações. Como é que se dá a relação com eles? Todo mundo trabalha meio que junto, assim? Na verdade, até assim, isso me surpreendeu quando eu vim para cá, que na verdade não há um trabalho muito abrangente de capelanias aqui em Pelotas. A gente tem da ICLB um pastor que é inclusive um vizinho aqui meu, que iniciou um trabalho agora há algum tempo. Desculpe a vocês que eu não consigo lembrar agora o primeiro nome dele. Tiago, acho que é Tiago. Mas aí, inclusive, eu conheço ele, é vizinho aqui, a irmã dele estudou com a minha esposa, então a gente se conhece assim por conhecimento social mesmo, né? Ele tem desenvolvido um trabalho há algum tempo, né? Mas eu sei que na pandemia agora ele sofreu bastante, porque ele também tem umas questões assim de saúde, né? Então ele precisou se ausentar bastante desse trabalho. Nós temos na Santa Casa o Padre Bernard, mas ele tem 90 anos de idade, né, ele é muito querido, a gente já fez até celebrações junto, né, de Natal e tal, mas realmente ele tá muito difícil para ele. Ele é uma pessoa que quando era um católico que eu estava atendendo que queria Eucaristia, eu ligava para o Padre Bernard. Quando era um luterano, ou um evangélico em geral, que queria um atendimento, ele ligava para mim. A gente tinha mas assim, muito mais do que isso a gente não tem, assim, né, eu sei que em outros lugares que eu trabalhei, Porto Alegre, Santo Ângelo, São Leopoldo, existia um trabalho bem mais elaborado nesse sentido. Inclusive existe a CAEB, que é uma associação de capelanias, né, católicas e evangélicas, que é uma associação. Mas pensamos uma vez de abrir um braço da CAEB em Pelotas aqui, mas não tem assim muito terreno para isso hoje em dia, né. O que há são pastores de congregações que vão visitar os seus membros. Né, isso é tranquilo, né, não há dificuldade nenhuma. Né, e eu, como capelão, eu sempre vou dar primazia ao pastor daquela pessoa, né, que foi realizar a visita. Né.
Sim. Bem legal essa parte dessa cooperação entre a Igreja Luterana e a Igreja Católica. Tá, e é só esse capelão, é só esse senhor de 90 anos que tem. E o pastor Tiago, que o pastor Tiago, eu teria que até conversar um pouco melhor com ele, eu não sei bem, ele parece que ele não tinha conseguido terminar o estágio dele, eu não tenho informações corretas sobre isso, mas sei que ele ficou 6 meses ajudando o padre Bernard, lá na Santa Casa, e depois ele passou a fazer visitas, né, e eu encontrei ele algumas vezes no pronto-socorro, encontrei eles, a gente se conversou e tal, e tudo mais, mas eu também sei que com a pandemia ele tinha parado um pouco ano passado, não sei como é que está esse ano aí, né, em função disso. Então seria esses 3 que eu conheço. Talvez há outros, né, projetos tal de capelanias, mas eu não sei como a gente lida todo dia ali nos hospitais. Se tivesse outros, eu acho que já teria visto, assim, né. Ser cruzado, né? Eu acho que sim, pelo menos, né. Pastor, uma pergunta aqui. Eu queria perguntar que treinamento o senhor tinha quando aceitou esse chamado para a capelania? Se o senhor tinha uma especialização, já tinha alguma experiência na área, ou foi meio que de supetão entrando nesse... Eu acho que só a unção do Espírito Santo, só. Mas tá bom já, né? Tá ótimo. Não, na verdade, assim, gente, eu fiz o meu estágio em 2003, em capelania hospitalar pela UBRA. A UBRA, na época, tinha o Hospital Independência e o Hospital Luterano. E eu fui designado para fazer estágio na Restinga, que era um posto de saúde. Hoje é do hospital, não sei se é o Mãe de Deus ou Moinho de Vento. Seguidamente aparece, até nessa questão Covid, que eles montaram lá uma estrutura. Na época era um postinho de saúde, que era da UBRA, né? Que era da prefeitura cedido para a UBRA. E eu fui morar na Restinga, que é um dos bairros mais populosos e mais violentos de Porto Alegre, né? E fazer um trabalho de capelania nesse hospital. Eu era o 2º estagiário lá. E como eu não poderia ter só uma experiência em hospital, então eu fui emprestado para a comunidade de Cavalhada, que era mais próxima ali, né? Então aquele 1 ano, eu tive acompanhamento do pastor Mário Zonta, que foi um dos primeiros capelães hospitalares da IELP, que foi para os Estados Unidos, fez uma especialização, não era bem em capelania, ele fez uma especialização em aconselhamento. E ele veio para o Brasil, aliás, montou um projeto e trabalhou muitos anos em Curitiba, num hospital, eu acho que não era público, mas era um hospital não denominacional. E ele trabalhou muitos anos como capelão, contratado pelo hospital, pastor Mário Zonta. Quando veio a iminência de se inaugurar o hospital universitário na UBRA, né, que hoje eu não sei se é do Mãe de Deus, não me lembro mais, que a UBRA nunca inaugurou, acho que esse hospital, o pastor Mário já veio para trabalhar no Hospital Independência, e o pastor João Yankee, que hoje é médico, inclusive, o pastor João trabalhava no Hospital Luterano. E o meu estágio era dividido, então eu ficava no posto de saúde e ficava lá. Mas confesso para vocês, bem tranquilamente, que eu fiz esse estágio e não tive nenhuma interesse em capelania hospitalar. O pastor Mário me xingava, eu gostava dele porque ele me xingava, eu também xingava ele. No começo não, porque eu era estagiário, né? Depois eu já podia xingar ele, né? A gente se xingava junto, né? Ele é um cara muito legal e muito polêmico, eu adoro isso, as duas coisas, assim, né? Então nós travávamos umas brigas interessantes, assim, né? E ele me cobrava, ele dizia assim, Claudinho, eu chamava de Claudinho, né? Hoje eu tô um Claudião, mas eu era Claudinho na época, né? E aí ele dizia assim, Claudinho, tu tem que participar com a gente da CAEB, não sei o que, ele era presidente da CAEB em Porto Alegre. Eu disse pra ele, cara, eu trabalho em paróquia, cara, que eu quero saber com esses troços aí. E ele disse, tem que vir. E eu confesso que eu sempre fui muito bairrista, assim, não sei se esse é o termo correto. Né? Nas congregações que eu trabalhei, eu sempre caí muito de cabeça ali naqueles trabalhos. E então eu não olhava, assim, para isso, sabe? Eu não tinha esses acompanhamentos. Em Santo Ângelo, quando eu fui pastor lá, a gente trabalhou alguma coisa lá, com um grupo mais organizado, como o Alisson perguntou lá, Santo Ângelo tinha, né? Um grupo ligado às congregações cristãs. Mas confesso também que não tinha, assim, nada muito com relação a isso. Mas quando eu comecei a trabalhar em escola, quando eu fui para Porto Alegre, comecei a trabalhar num lar de idosos, que tinha, inclusive, 15 leitos para G3, que é o grau mais avançado, assim, de pessoas idosas, né, que são acamadas, aquilo começou a me vir um pouco na mente, assim, né?
tudo aquilo que eu tinha vivido nos hospitais, né? Mas realmente fui surpreendido com o chamado da capelania aqui. Eu fui surpreendido, nem sei quem me indicou, e nem sei porque me chamaram, né? Quer dizer, tirando o Deus da história, né? Eu já ia dizer, né? Tirando o Deus da história, eu não sei explicar, né? E aí parece que aquilo tudo veio à tona de novo, né? Do estágio, dessas questões, né? Da capelania hospitalar. Confesso a vocês que hoje eu sinto assim como um privilégio trabalhar na capelania hospitalar. Eu me sinto um cara privilegiado de poder atender o meu ministério nesse trabalho, né? Ah, que legal, pastor. Eu não sei se era de interesse de mais alguém, mas era um assunto que eu estava muito ansioso, que é um tema que eu gosto muito. Gosto muito, porém nunca... Mas se não é interesse de ninguém, a gente pode desligar, ficamos conversando eu e tu, acho. Não, ficamos eu e tu, não tem problema, cara. E assim, é uma coisa que eu sempre me cobrei, mas eu sou muito bundão, cara, eu sou muito bundão e eu tenho horror ao hospital, cara, não gosto. Mas uma coisa que eu sempre... Não necessariamente a capelania tem que ser também no hospital, né? Mas é um assunto que eu sempre me prendi e minha primeira experiência, assim, não capelania propriamente dita, mas uma experiência num hospital, um trabalho, assim, um trabalho meu cristão frente a um hospital foi esse ano, né, que os guris me chamaram para tocar lá no estacionamento do Hospital da Ubra, que eu não chorei, cara, mas é lindo demais, assim, é lindo demais e é um trabalho que me cobra mais. O Guilherme Rain tá aqui, né, não sei se ele está ouvindo ou não, se ele está participando, mas eu queria perguntar qual é a preparação tanto da Ubra, o senhor já falou um pouco, mas a preparação da Ubra e do seminário, qual é o treinamento que recebe, né? E ele está dormindo lá, tem que acordar ele, viu? Ele falou que acho que ele tinha algum compromisso que ele não ia conseguir, mas enfim. Por isso que eu perguntei, porque eu estou agora no primeiro ano do seminário. O Léo vai entrar no que vem, o Alisson vai entrar no que vem. E é uma área, conversei também esse dia com o professor Leonídio, é a área que eu quero entrar mais, justamente porque é a área que eu tenho mais medo. Mas é a área que eu quero experimentar. Né? E por isso mesmo que eu queria falar com o senhor sobre a capelania, né? Queria escutar um pouco mais sobre a experiência. E quando eu perguntei sobre o treinamento, para o senhor eu queria saber a questão do estômago mesmo, né? Como é que o senhor tem estômago para ver tanta coisa? Por exemplo, o senhor disse que hoje ele conversou com um rapaz jovem que está num tratamento de oncologia, ou seja, do câncer, né? Qual é não sei, qual é a postura do pastor capelão frente a esses desafios, por exemplo, um jovem sofrendo de câncer, uma criança falecendo, essas coisas difíceis. Como é que é a postura do pastor? Assim, ó, isso é uma questão muito pontual, muito séria, isso, né? E recentemente a gente teve, inclusive, né, nesse caso lá em Rondônia, que o pastor Adriel está lá e eu tenho acompanhado, conversado com ele, tem feito um belíssimo trabalho. Lá, se eu não me engano, foi feito tentativas entre recém-formados e tal, mais de 4 vezes para se colocar um capelão lá. Quase se fechou o trabalho de capelania, porque não havia um pastor para fazer esse trabalho lá. Entendeu? Então, por um lado, eu não estou falando isso como crítica aos pastores, porque eu acho que é muito melhor você não ir, não aceitar, do que você aceitar ir lá e não fazer um trabalho. Entendeu? É frustrante para ti como pastor no teu ministério, nem é frustrante, é vergonhoso para o trabalho. Né? E graças a Deus, Deus conduziu as coisas, o pastor Adriel está hoje lá, e pelo que eu sei, tenho conversado com ele, ele está muito bem. As coisas, como diz Eclesiastes, tudo tem o seu tempo certo para acontecer, né? Mas assim, ó, do ponto de vista humano, vamos dizer assim, do ponto de vista Cláudio, perante essas situações, eu não sei se eu já era assim ou não, eu sou muito calmo diante disso. Muito calmo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês assim, de mais difícil, porque o ambiente hospitalar ele é um ambiente diferente, gente. Ele é um ambiente, você vai no pronto-socorro, eu já tive situações hilárias, eu digo hilária hoje, né? Um senhor uma vez quis me dar um soco dentro do pronto-socorro, né? Então tem essas situações, coisa mais linda, né? Uma vez entrei numa UTI, um cara veio me agarrar lá, ele estava drogado, né? Foi visitar a mãe dele, aquilo foi uma loucura, assim, né?
E tem várias situações que a gente entra. Mas assim, eu acho que o principal de tudo é a gente se manter calmo, né? A gente, e não é uma calma assim que tu vai forçar, né? Eu acho que você se sente calmo no momento que você quer passar uma segurança. O Guilherme, inclusive, há poucos dias atrás, ele acompanhou uma família, ele chegou bem na hora do falecimento da senhora, e o filho estava junto, e aí nós conversamos pelo WhatsApp, ele fica aí, Guilherme, fica, e só fica aí, né? Não precisa falar, não precisa dar discurso, só fica com ele, e ele vai conversar contigo, ou em algum momento, entendeu, tu vai entender o que tu pode falar para ele, e o Guilherme pode testemunhar de própria boca, isso foi muito positivo, foi muito legal. Então, tem situações que mexem mais. Uma situação que me pesou mais foi quando eu acompanhei um menininho que tinha um tumor no cérebro, e ele era um alemãozinho gordinho, do tamanho e fisicamente parecido com o meu filho, da mesma idade, inclusive. E ali foi muito difícil, eu estava chegando na capelania, né? A vontade que a gente tem de fugir, essa é a verdade, a gente não tem que estar mentindo, e eu não sabia como me portar. Era um quarto isolado, separado, só para a mãe e para esse filho. A mãe botava um som assim de louvor no celular e ficava na volta do filho, porque eles estavam dando uma dosagem de sedação que não deixava ele convulsionar. Só que eles não queriam dar uma dosagem muito forte para não fazer mal para essa criança. Então a mãe estava sempre cuidando, porque em qualquer momento ele poderia convulsionar. E ela teria que chamar. E eu também apavorado, porque em qualquer momento ele pode convulsionar ali, né? E eu confesso a você, assim, que eu não... E ela estava muito nervosa, era difícil um diálogo, era difícil conversar. Chegou num ponto que eu sentei na cadeira e perguntei para ela assim, tu quer que eu vá embora? Tu queres que eu volte em outro momento? Tu quer que eu vá embora? E ela disse assim, não, pastor, se o senhor puder, o senhor só fica aí comigo. E eu só fiquei, entendeu? Geralmente as visitas não são muito longas. A gente não faz, geralmente não, uma visita muito longa. A não ser um paciente, por exemplo, em algum momento, que ele quer fazer ali a sua confissão, ele quer, entendeu? E aí você vê que ele está realmente, e aí você vai dar toda a atenção que é necessária. Mas geralmente as visitas são mais regulares e curtas. Então essa é uma visita que eu fiz, essa aí, que eu fiquei mais de 1 hora dentro do quarto. E basicamente essa 1 hora eu fiquei sentado, ouvindo os louvores com ela e acompanhando ela. Em algum momento eu alcançava um pano umedecido para ela, em outros momentos ela puxava algum assunto e eu conversava e respondia. Em alguns momentos que eu achava que eu podia intervir e falar alguma coisa assim. E geralmente eu antes de ir embora, geralmente não todas as vezes aconteceram, eu fiz uma oração com ela e ele, naquele momento. E sabe que isso dá muita diferença, porque assim, o pai e a mãe, eles dois viveram esse trauma de maneira muito forte, só que o pai eu não tive esse contato. O pai, os horários que eu ia, ele não estava. E o pai, logo depois desse falecimento, o pai foi internado no espírita porque teve um surto psicológico, psiquiátrico, não sei como é que a gente diz isso, né? E graças a Deus a mãe teve esse suporte ainda. Eu digo isso, não sei se estou sendo petulante, eu digo isso que tem a ver também com esse acompanhamento tanto da psicóloga como também do pastor capelão, que foi direcionado a ela e o pai não foi possível ter isso, né? Então, tem situações muito pontuais. Eu vou dizer uma outra coisa bem orgânica para vocês. O hospital tem cheiro, né? Tem cheiros bons, tem cheiros muito ruins também. E eu, assim, confesso que eu não... Sabe? Não sei, para mim é normal isso. Porque eu penso assim, eu estou no hospital, eu não estou em casa fazendo almoço, entendeu? Eu estou no hospital, eu não estou em casa tomando banho. Mas teve uma vez de um paciente que eu me tornei um amigo dele até, um paciente que a gente ajudou socialmente também, um histórico de drogadição e tal, uma série de fatores, e ele, num certo momento, ele não mexia mais as pernas para baixo, ele foi no pronto-socorro, não tinha ninguém que ficasse com ele, porque ele era casado, vamos dizer assim, ajuntado com uma menina de 14, 15 anos, e tinha um filho com ela não tinha como ir no hospital cuidar ele no pronto-socorro, então ele estava meio ali em cima da maca, né? E eu cheguei para uma visita para ele nem sabia que eu ia visitar e tal, mas eu descobri que ele estava lá, eu fui, e ele estava todo defecado, entendeu? E ele tinha botado o cobertor por cima, porque o pessoal ali no pronto-socorro é um correrio, então o pessoal não tinha conseguido trocar ele ainda. E assim, ó, eu vou dizer para vocês, o cheiro é insuportável, e num certo momento nós conversando,
ele acabou mexendo com as mãos, que ele tinha movimento ainda, e ele acabou destapando um pouco o cobertor estava por cima, e eu vou dizer para vocês, foi muito difícil estar ali, muito difícil. Tanto que eu encurtei bastante a visita. Naquele momento eu achei melhor eu ser mais curto na visita do que ficar mais e de repente deixar escapar uma cara de que não foi agradável aquele cheiro, né? E ele entendeu isso porque ele também estava se sentindo desagradável diante daquele momento que ele estava. Ele preferia receber o pastor quando ele estivesse trocado, se ele pudesse optar. Então é uma coisa assim que é uma recíproca, né? Eu sempre penso assim, eu busco atender as pessoas como eu gostaria que um pastor atendesse a minha mãe. E eu busco atender as pessoas como eu gostaria de ser atendido também. Inclusive respeitando os espaços. De chegar, às vezes, numa pessoa e tu vê que a pessoa não quer aquele dia conversar contigo, dizendo, meu irmão, beleza, se tu quiser eu venho no outro dia. Se tu não quiser, não tem problema também. Que a gente está ali para contribuir, para ajudar. E não para cumprir uma tabela, eu visitei tantos, eu visitei fulano porque o Beltrano me mandou, né? A gente está ali junto com toda a equipe dessa área de saúde, nessa parte espiritual, buscando também dar um suporte, né, ao paciente que está internado, né? Mas são situações e situações. Sim. Gente, alguém tem uma pergunta aí? Senão eu vou emendando pergunta aí. Eu quero que vocês falem, gurizada. Eu quero que vocês... Eu tenho pergunta. O Guilherme acordou. Boa noite, pastor. Passa o chimarrão aí. Eu aqui, ó, tá aqui? Pelo jeito a conversa tá rendendo aí, pastor. O chimarrão também. Faltou aqui, mas eu não... O meu tá aqui, ó. Cheguei da academia, tô aqui com o chimarrão. Pastor... Eu queria contribuir, assim, com uma coisa que eu já comentei com o senhor, né, e acho que é bem interessante, assim, que quando eu fiz o estágio lá com o pastor Elbert, que é os cuidados paliativos, né, eu passei por algumas situações, assim, para quem não sabe, né, os cuidados paliativos, não sei se o pastor comentou, mas os cuidados paliativos são aquelas pacientes terminais, que só estão lá se tratando, tendo uma qualidade de vida melhor dentro do possível para viver naquele tempo até a hora da morte ali, né? Então, esse pessoal dos cuidados paliativos trabalha para isso, né? E acho que lá eu pude ver, assim, que tu não pode ficar... Porque a gente não é acostumado a ver uma doença exposta, né? Ou uma pessoa que está ali com uma sonda aparecendo, né? Ou com a bolsinha aparecendo, e aí tu tá ali conversando com ela e daqui a pouco ela tá... defecando ali na tua frente, assim, né? Então, tu começa a trabalhar a tua cabeça, assim, para te não ficar olhando para aquela situação ruim que a pessoa está vivendo, mas olhando para a vida dela como um todo e que ela está sofrendo com aquilo e que ela também precisa ouvir uma mensagem de consolo e de uma perspectiva de esperança para o futuro ali, para o que ela vai viver naquele momento ali, né? Então, eu queria que talvez o senhor comentasse, assim, pastor, no sentido de que, qual a opinião, assim, do senhor, se nós, assim, como igreja, todos nós deveríamos ter, assim, uma experiência de entrar dentro de um hospital para ver como é que é e para a gente ter essa noção de que a vida das pessoas não é só o lado ruim, mas o lado também de que necessitam ouvir da palavra de Deus, né? E não só o capelão hospitalar, mas assim, todos nós, como cristãos, ter uma experiência dentro de um hospital, nem que seja só de ver assim de longe o que acontece e qual a importância disso que o senhor vê na vida dos cristãos de uma maneira geral, assim. Sabe que eu usei uma expressão uma vez na comunidade da Redenção, que o pastor Carlos tinha saído, aí eu auxiliava o pastor Daria uns cultos, né? E eu não sei se o Léo estava aquele dia no culto, eu estava falando sobre família e sobre amor, sobre casal, e eu disse assim, ó, tu só vai ver se a tua mulher te ama ou se tu ama ela, um dia que tu limpar a bunda dela, e aí depois você seguir o seu relacionamento. De repente, quando ela teve uma cura, alguma coisa assim.
E aí isso mexeu muito com o pessoal ficou meio... Não, eu me lembro, pastor, lembra disso, né, para te ver, né? Mas eu vi, assim, casos lindos de amor, inclusive fiz um casamento, 56 anos de casamento de um paciente terminal no Hospital Escola, isso está até no site do Hospital Escola, né? Eu não sei necessariamente se todos nós precisamos entrar em hospitais ou não, eu não sei. Porque há casos realmente em que a pessoa não tem essa, pelo menos naquele momento, ela não tem essa condição de estar lá dentro, né? Ela não se sente bem nesse ambiente, né? Eu acho que é possível. Mas eu acho, assim, a gente se provocar para isso, como o Alisson comentou antes, assim, a gente se desafiar para isso, eu acho que é muito interessante. Isso nos tira da zona de conforto, entendeu? Uma das coisas que me fez aceitar o chamado da capelania hospitalar é que eu adoro desafios, entendeu? E para mim isso talvez seria um dos maiores desafios até então do meu ministério, fazer isso. Talvez não, porque eu tive um desafio muito grande em Porto Alegre, mas seria um grande desafio, né? A gente tira. Então, às vezes, assim, vocês, gurizadas, jovens, às vezes seria muito interessante buscar se desafiar dentro dos seus limites. Não sei até onde esses limites seriam, mas seria muito interessante, porque essa reflexão sobre a finitude, essa reflexão sobre a terminalidade, essa reflexão sobre a vida, essa reflexão sobre o que realmente tem valor na vida e tal, isso acontece muito quando a gente tem essa experiência hospitalar. Talvez alguns de vocês já tiveram isso quando cuidaram pais, quando cuidaram, né, parentes, ou quando tiveram a perda de algum ente querido e tal, e essa reflexão veio à tona, né? Porque é muito comum, assim, a gente gurizada, né? Eu tô velho, já meio careca, mas eu sempre me sinto meio um guri, assim, né? Mas eu digo para vocês, assim, a gente não pensa na morte, a gente não pensa que a vida vai ter um fim, parece que tudo tá recém começando, entendeu? Mas eu já atendi jovens, muitos na verdade, né? Inclusive agora tem uma menina, o Guilherme também conhece, 19 anos, que está em cuidado paliativo já, né? Então a gente vê assim que há finitude, mas não é para a gente se desesperar, eu vou morrer e tal, não, então não pode ser que aconteça comigo, não, mas para a gente ter essa consciência de que é mais, né? De que a vida é mais, de que a dinâmica da vida é mais, e aí eu acho que nos ajuda até o entendimento, eu já falei para muitos isso, eu passei a ler a palavra de Deus de uma forma um pouco diferente, depois da capelania hospitalar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em como é que é, Mateus 7 ou 8, tem o Sermão do Monte, e Jesus fala sobre os pássaros do campo, que não tecem roupas para si e tal, e tem umas roupas melhores do que não sei quem. Eu sempre achei aquele Jesus assim, meio Rastafari ali naquele momento ali e tal, né? E meio doidão assim também e tal, e Jesus termina dizendo colocar em primeiro lugar. Na verdade ele não termina, na verdade a gente lê muito isso, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Põe em primeiro lugar o reino de Deus. Aí eu, pastor, subo no púlpito da minha paróquia e faço aquele rompante, né? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Você, jovem, como é que você está colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Esse sempre foi meu destaque. Só que logo depois desse versículo, Jesus diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Hoje, para mim, na capelania hospitalar, muito mais importante é esse versículo posterior, muito mais. E hoje, para a minha vida particular, muito mais importante é esse versículo posterior, do que o versículo anterior, que sempre foi minha ênfase. Então, a capelania hospitalar me fez fazer uma releitura, não total, mas repensar um pouco a própria palavra de Deus, e acaba tendo uma releitura da vida da gente, entendeu? De um sentido positivo. Volto a dizer, não de desespero, não entendeu, de medo, esse tipo de coisa, né? A palavra de Deus diz: o amor lança fora o medo, né? A gente tem que estar ciente disso. E estamos nas mãos de Deus, e há tempo para todas as coisas. Mas esse olhar, assim, para esse aspecto, e é uma coisa o seguinte, gente, isso aqui é bíblico, gente. Qual é que é o tema básico da capelania hospitalar? Mateus 25:36, o que diz lá? Né, eu estive enfermo e foste me visitar. Mas dele diz antes, eu estava nu, me vestiste, entendeu? Tive sede, me deste beber.
eu tive fome e me alimentaste, né? E aí entra, inclusive, o trabalho da PAC, da capelania prisional, que ele diz, esteve preso e foste me ver. Então, isso está dentro do tema da cabeça de Jesus, quando ele fala sobre o juízo final. Quando ele vai elencar de milhares de boas obras, e ele cita ali, talvez, acho que são 6 ou 7, ele cita essas coisas. É sinal de que, eu não digo a capelania, mas essa visão da saúde, e inclusive de quando a saúde falta, isso é importante para nós como cristãos. A gente precisa ter essa reflexão. Agora, se eu vou me desesperar com isso, se eu não tenho um estômago para isso realmente, aí talvez eu preciso ainda, né, ir com calma, né, ir passo a passo, né, conversar sobre isso, deixar esse assunto ser um pouco mais natural, eu não sei, né. Vocês me perguntaram, de repente, sim, questão de como é que eu lido com isso. Talvez, eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos, meu pai tinha 38 anos, entendeu? Talvez isso já tenha, de alguma forma, me ajudado a me preparar a minha estrutura para hoje. Né? Talvez possa ser, eu não sei, né? Mas pode ser que sim. Então, todos esses aspectos, Deus ele sabe o que faz, né? Ele sabe, né? Eu, na verdade, eu sempre penso assim, né? Eu sou meio assim com esse negócio assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sempre acho assim, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Só que tu tem que estar com os ouvidos abertos. Entendeu? Se tu não tá alerta, se tu é meio abobado, meio bobaião, aí as coisas passam, entendeu? O cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? Agora, se tu tá meio alerta, espiritualmente aberto, né? Com a tua alma aberta para essas coisas de Deus, deixar ele falar, ele vai te direcionar, né? Com as situações. Eu, pelo menos, tenho vivido isso na minha vida. Desde que eu era um piá aí nas vilas aqui da Picrespo, né? E depois entrei para a igreja, eu não era luterano, eu entrei depois para a igreja luterana. E hoje sou um pastor e tenho desenvolvido meu ministério até o dia de hoje. Mas eu deixei Deus fazer o que ele tem que fazer, entendeu? E já briguei com ele um monte de vezes, fechamos o pau direto, sim, entendeu? Mas não tem problema. Nós estamos brigando, estamos aí, né? Claro que eu sempre perco, né? Obviamente. Eu tenho uma pergunta, na verdade 2. Quem é que está falando hoje? É o Douglas. O Douglas. Já chegou em algum paciente, assim, que algum parente dele, ou mãe, ou sei lá, algum próximo, pediu para que você viesse visitar e o paciente não quis, ou se sentiu envergonhado de estar daquele jeito, ou realmente não quis porque não queria saber, porque muitos pensam assim, que Deus me abandonou, por isso que eu estou aqui, né? E outra pergunta também sobre essa questão, se isso é muito visível, pessoas que antes não acreditavam em Deus, ou simplesmente pensavam assim, existe os não praticantes, né? E dentro do hospital tu vê isso muito forte, que ali eles estão... Porque eu quando cuidei não, mas eu passei algumas noites com meu primo na traumatologia aqui em Pelotas, tinha um cara do lado dele que tinha se acidentado, e o rapaz passava gritando 24 horas. Gritando não, mas tinha picos, assim, quando passava um pouco o efeito do remédio. Mas ele ficava sempre gemendo, isso era direto. Que ele tinha quebrado a parte onde encaixa o fêmur ali no quadril ali. E aí ficava com dor. E aí quando vinha a mãe dele, ele lia muito a Bíblia e fazia promessas e diversas coisas, né? E aí isso também é muito forte, no caso, por isso que eu me lembrei. Sim. Ficou claras as minhas perguntas? Ficou. A primeira seria sobre, Douglas? Quando se a rejeição, né? Se a rejeição, né? Oi? A primeira seria se há rejeição, às vezes, né? Isso, tanto por vergonha ou por não querer mesmo, por a questão de abandono. Sabe assim, eu até converso isso com a gente. Uma das coisas que a gente tem feito para, inclusive, auxiliar a IELB na formação de pastores com esse conhecimento da capelania, nós já estamos há 3 anos chamando estagiários, né? O estagiário para nós, o Guilherme sabe disso, a gente já conversou, não é para botar ele para trabalhar, entendeu? Para me aliviar ou para fazer um serviço que eu não estou conseguindo fazer. O estagiário para nós na capelania, e é dividido com uma congregação nesse tempo, né? Ele é realmente para ele aprender. É um período de estágio de aprendizagem. E eu falo isso para o Guilherme assim, a gente tem que aprender, eu disse, ele acostuma, porque haverá rejeição. Haverá sim, né?
E a gente tem que estar ciente, porque nós somos humanos, a rejeição sempre é difícil, mas eu tive uma história muito interessante no meu ministério em Porto Alegre, talvez um dia converse com vocês sobre isso, ou talvez não muito particular, onde aprendi a lidar com rejeição e com perdas, né? E há momentos, sim, de rejeição, né? E aí a gente tem que entender, como acho que tu já mais ou menos foi para uma pista boa, Douglas, que às vezes é uma rejeição contra Deus, não contra ti como pessoa, né? É muito comum ou muito simples também eu achar, mas o que eu fiz de errado como pastor? Ou será que a minha abordagem não foi certa? Ou eu não sou um bom capelão? Pode acontecer, né? Mas muitas vezes essa rejeição é da própria história daquele paciente, né? Ou talvez da própria forma com que a visita foi pedida. Hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho um pouco mais de experiência. Dependendo de como a pessoa pede a visita, às vezes você vê assim de que não foi a melhor maneira mais adequada de direcionar esse trabalho. Que às vezes a pessoa pede, tendo inclusive brigado com o paciente. Dizendo, tu tem que ouvir o pastor, tu tá sempre fora da igreja e tal, não sei o que mais. Agora eu vou chamar ele, vai vir aqui, tu vai ver. E aí a pessoa, não, mas não sei o que tu acha que quer se meter na minha vida? E aí tu vai num contexto que tá brigado. Eu já passei por isso, por essas situações. E hoje, dependendo de como a pessoa te fala, aí tu pergunta, mas minha irmã, como é que foi? Mas então ele não quer visita, mas a gente também tem que respeitar ele. Pastor, mas é tão importante para ele, mas quem sabe então a gente vê uma outra forma de auxiliar ele, quem sabe tu conversa com mais calma com ele, para a gente direcionar bem essa visita, para Deus poder, de fato, falar o coração dele, né? Então acontece isso, mas há rejeição sim, né? A rejeição já aconteceu, né? Mas é um percentual muito baixo, muito pequeno. E a gente tem que ser extremamente respeitoso e dizer assim que o paciente ou a família tem todo o direito de não aceitar a visita. Inclusive as visitas que são feitas pelo PID, eu vou com a equipe, né? Geralmente eles atendem 10 pacientes, numa tarde a gente vai em 4, 5. E hoje em dia, com o tempo, eles já dizem assim, pastor, hoje nós vamos no fulano Beltrano, que eles gostam de ti, eles querem ouvir a palavra, então, aí tu vai. Mas tem vezes que a gente vai na primeira visita, e aí a médica faz a tal da anamnese lá com o paciente e tal, tudo mais. Quando vem ela diz assim, nós temos um capelão, tal, tudo trabalha conosco, eu queria conversar um pouco com ele, e às vezes a pessoa tem essa rejeição. Ela diz não, até porque nós temos pacientes que são de Umbanda, nós temos pacientes espíritas, nós temos pacientes ateus, nós temos pacientes brigados com a igreja, de todas as situações. Então, graças a Deus, mesmo com a rejeição, não é uma situação totalmente desagradável, porque no nosso íntimo, eu digo nosso, eu, Guilherme e tal, tudo, a gente respeitosamente dá o direito do paciente de rejeitar. Ele tem o direito para isso. E por isso eu sempre brinco com pacientes que eu não conheço muito bem, ou que não são da nossa querida e amada, idolatrada e tal, né? Mas às vezes eu tenho pacientes assim aí eu brinco com eles assim, olha, se o senhor quiser, eu posso voltar um outro dia, viu? Estou à disposição. E o paciente espontaneamente diz, não, mas vem, a hora que tu quiser, vem aí. Aí tu vê que, entendeu? Que esse link foi bem tranquilo, né? Que foi muito, muito normal, assim. E a outra pergunta, Douglas, eu falei tanto na primeira, qual é que é a segunda? Não, é sobre como é visto, ou como se tu vê bastante essa questão, tipo, de quando acontece... a pessoa no último momento, né, o momento de dor, né, e tal. Eles fazendo promessas e isso. Como Isso, Às vezes na alegria a gente não tá com Deus, vamos dizer, a gente não traz ele junto, não lembra dele, mas quando a gente está na dor... Eu te digo assim, eu hoje entendo que o Ministério da Capelania Hospitalar é o Ministério do Malfeitor na cruz. E às vezes é no último momento lá que ele vai dizer para Jesus assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres como rei, né? Então, se eu sou um semeador da palavra de Deus, que é assim que eu entendo a evangelização, como uma semeadura, e Jesus diz que às vezes cai em terreno fértil e 3 vezes não cai em terreno fértil, ou espinhoso, ou com pedregulho, ou se não com sei lá o que mais os bichos comem, né? Então eu entendo assim que nesse momento, especialmente para pacientes assim em situação mais vulnerável, mais terminal, que eu preciso deixar a semeadura da palavra de Deus,
E se ele está falando ali que ele quer se voltar novamente para Deus, se ele quer pedir perdão, se ele quer, entendeu, agora a minha vida vai mudar e tal, eu sempre imagino assim que eu vou acreditar nele, porque o meu papel é realmente assim, naquele momento eu não vou saber dizer, né? Eu nunca vou saber dizer, ninguém vai saber dizer, né? E em muitos casos a iminência da morte me faz, de fato, eu tomar uma atitude diferente de vida. Eu tive isso com o meu pai. Meu pai era alcoólatra. E meu pai faleceu com 38 anos de idade, e pouco antes de ele falecer, ele pediu total perdão à minha mãe e a toda a família, tudo tinha feito. Eu não, era um piá, né? De merda, tinha 6 anos, né? Mas ele fez isso. E eu digo assim, ó, se ele não foi sincero, eu não sei. Eu posso acreditar que sim. Porque ele não tinha visto a morte de frente ainda. E a morte aterroriza, mexe com a gente. E eu digo até mais, tomara que seja sincero. Tomara que todas as pessoas que no leito de morte buscam a Deus, tomara que estejam sendo sinceros. Porque às vezes Deus talvez está chamando eles dessa única forma que foi possível. Talvez não teve outras, né? Mas assim, Douglas, te respondendo objetivamente, acontece bastante. Acontece sim, né? E inclusive aconteceu uma vez no PID de estar visitando uma paciente pela primeira vez e nós chegamos nela, a equipe, a médica e tal, tudo mais, bem no momento que ela estava falecendo. E a médica examinou ela, a enfermeira também. A médica estava assim, vamos dizer assim, ela não conseguia enxergar a médica. E uma vez eu perguntei para o Dr. Samuel quanto pesa só os órgãos e os ossos. E ele disse talvez 26, 27 quilos. Eu disse assim, então essa senhora pesava 27 quilos. Ela não tinha nada mais. Era só os ossos e as vísceras, né? E a médica olhou para mim e disse assim, ó, eu não tenho nada que fazer. Ela disse assim. Ela disse, isso é contigo. Eu não tenho nada. Mas ela entendendo e mexendo um pouquinho os olhos. Eu fui muito calmamente e respeitosamente lendo a palavra de Deus, alguns textos genéricos, por exemplo, Salmos, né, o Deus é refúgio e fortaleza, né, socorro bem presente na tribulação, Senhor é meu pastor, nada. Salmos, né, perguntando, eu posso ler para ti, tu aceita, depois de me apresentar, obviamente, tudo, apresentar o que eu faço ali, né, e justamente depois daquilo dizendo para ela assim, olha, eu poderia te falar de Jesus, tu aceita que eu te fale de Jesus, ou tu prefere que não? E ela balançou os olhos positivamente. E aí você pode falar de Jesus, que Jesus deu a vida por nós, que Jesus é a ressurreição e a vida, quem crê nele ainda que morra viverá. E aí eu perguntei para ela se ela podia crer nisso. E ela respondeu positivamente com os olhos também. E aí eu disse, quem sabe vamos fazer uma oração para selar isso. E nós oramos. Ela também balançou positivamente com os olhos. E quando terminou essa oração, a enfermeira ficou com ela, 30 segundos depois, nós estávamos conversando com a família, ela faleceu. Então, assim, se de fato essa conversão foi válida, eu vou dizer para vocês, assim, para mim já valeu todo o ministério da capelania. Para mim já, o resto, entendeu, se der prejuízo, para mim isso aí já foi um lucro total, né? Então tem essas situações, né? E caso aconteça da pessoa dizer lá e tal, e não aconteça, e depois a pessoa voltar tudo de novo, se afastar de Deus e tal, eu sempre digo assim, né, eu trabalhei um pouco assim com adictos, né, com local de tratamento a pessoas com vício de droga, né, e bebida, né, e é muito comum essa coisa, né, da pessoa voltar novamente, cair novamente, né. E no começo eu era muito bravo com isso, assim, pô, o cara me usou, né, falou que ia mudar e não muda e tal e tudo mais. E depois, com o tempo, eu pensei assim, cara, cada uma dessas quedas que ele tem, cada uma desses recuos que ele dá para trás, isso às vezes vai ajudar um dia a ele ter a propulsão para de fato sair disso. Então, se tu visita um paciente e ele diz que mudou, que Deus é melhor na vida dele, e depois esse paciente melhora e ele esquece tudo, mas de repente aquilo ali pode ser um propulsor para um outro dia onde de fato ele vai falecer,
e ele novamente tem essa reflexão e dessa vez tem sincero. Isso pode ter sido um propulsor. Onde é que ele vai dizer assim, pô, lá atrás eu mesmo enganei a Deus, agora eu não vou fazer mais isso. Entendeu? Eu não posso me dar o direito de fazer isso. Então agora eu vou fazer de fato e de verdade. Então tudo isso é didático. Eu acho que até mesmo esses, como é que eu vou dizer, esses, eu ia falar fingimentos, é a palavra tão feia, né? Mas até esses fake news aí, né, espirituais, eles são didáticos dentro de um processo de conversão ou não, né? Mas dentro de um processo que pode ser de conversão, né? Não sei também se expliquei, Douglas, eu tô meio filosófico hoje porque eu tô sentado de perna cruzada e tomando mate, então aí eu me sinto assim meio filosófico, então é isso aí, né? Não, mas se sentindo mais tranquilo assim, as ideias fluem bem. Não, mas respondeu bem e acho que conseguiu. Agora eu não tenho nada assim para perguntar que tinha que ficar em aberto, mas acredito que respondeu bem. Obrigado aí. Depois eu te dou 50 pila, então, de presente. Obrigado. Valeu. Se assim, vou fazer pergunta também. Pastor, eu queria perguntar agora também outra coisa, né? Qual é o cuidado que o cuidador tem, né? Eu acho que tem essa outra parte também. Onde é que o senhor reabastece, né? Onde é que o senhor recarrega as energias? Porque é um dia pesado, né? Eu sei que se eu vou fazer... Aquele dia que a gente foi tocar no estacionamento da Ubra, o cara já volta meio cansado, né? Sobrecarregado. Imagina passar o dia trabalhando num hospital, visitando pacientes, às vezes em estado terminal, né? Como é que funciona isso? Como é que o senhor se cuida, recarrega, se abastece? Qual é a função da esposa, dos filhos também no seu ministério? Qual é o peso deles no teu ministério? E eu acho que aí tem outra pergunta também, que é sobre capelania versus missão. Se a IELB tem estatística disso, em quantos pacientes, prospectos, no final, se tornam membros, o quanto isso é revertido, se tem número disso também. Sobre a primeira pergunta dessa questão do cuidado comigo mesmo, né? Uma das coisas que mais me cansa na capelania vocês conhecem aquele filme Como se fosse a primeira vez? Já ouviram? É filme de velho isso, que é só eu que assisto isso. Que é aquela mulher que esquece tudo no outro dia. Lembra desse filme ou não? Como é que é o nome daquele ator, aquele cara, que é o dono da Adam Sandler. Adam Sandler, isso, né? Esse cara, eu adoro o filme dele, né? Eu adoro comédia e tal. E ele tem que conquistar ela todos os dias, né? E às vezes eu sinto um pouco disso, porque na verdade, assim, ó, muitas vezes eu chego, né, ao paciente, muitas vezes situações favoráveis, mas muitas vezes situações desfavoráveis. E você vai desconstruindo coisas, inclusive muitas vezes assim, Deus não me ama, Deus está me castigando, a igreja é ruim porque me abandonou, o que eu estou pagando, o que eu fiz para estar pagando com isso, e essas séries de fatores, o hospital não presta, entendeu? A negação, eu não tenho nada, esse tipo de coisa. E a gente muitas vezes vai trabalhando e desconstruindo e conseguindo interagir em meio a tudo isso, e quando vê esse paciente, ou ele tem uma alta, ou como a gente diz, uma alta celeste, né? Ou ele é chamado ao Senhor. E aí, na outra semana, você começa tudo aquilo de novo com outro paciente, né? É todo um processo, só que é um outro paciente, não é o mesmo. Então, eu me sinto, às vezes, meio que o Adam Sandler, assim, né? Conquistando, reconquistando, né? A cada dia. Isso, às vezes, é um pouco cansativo. Às vezes é. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu sou muito direto, não gosto de estar enfeitando e falando coisa, né? É óbvio que a gente diz assim, a palavra de Deus me abastece, entendeu? É óbvio que a gente fala isso, mas assim, gente, não é só isso não, viu? Não vamos entrar nesses papinhos assim de que, não sei o que, a palavra e sacramento e tal. Eu não estou dizendo que isso aí não presta ou que isso aí não abastece. Mas a gente tem que pensar no todo, né? Eu por exemplo, eu tenho uma coisa muito interessante desde o começo do meu ministério, que eu em certos momentos eu desligo, né? Então, quando eu comecei no meu ministério, quando eu ia sair de férias, por exemplo, domingo eu ia dar culto, segunda eu ia sair de férias. Naquela semana eu já desligava, eu não conseguia fazer o sermão no final de semana. Porque eu já estava com a minha cabeça nas férias, entendeu? Eu vou pescar, entendeu? Eu vou não sei aonde, eu vou acampar,
e papai, vou pra praia. E uma vez eu fui fazer um casamento, que era, não sei quantas mil pessoas, e eu não conseguia fazer o sermão do casamento, cara, que era no sábado de noite, eu tava de férias domingo de manhã. Minha esposa teve que me ajudar a fazer o sermão, porque eu não conseguia. Porque eu já tava desligado, já tava no outra vibe já, né? E aí eu saio de férias e desligo mesmo, e quando eu volto, eu tenho que sentar numa cadeira e dizer, cara, eu sou pastor, tá voltando de novo, ó, vamos fazer, né? Porque eu desligo, assim, né? E muitas coisas eu desligo, né? Então, por exemplo, eu adoro jogar um futebol, né? Não jogo um ovo, mas adoro jogar, né? Isso me desliga total. Eu adoro pescar, eu adoro sair e ir pra praia, né? Eu tenho uma chacrinha agora que eu vou plantar batata doce quando eu tenho tempo e colher. Nas férias eu estava colhendo feijão, 25 sacos de feijão nós colhemos nas férias. Maior indiada isso, nunca tinha colhido, guri de apartamento, né? Vou lá colher, né? E ali eu desligo, entendeu? Então isso são coisas assim muito positivas, muito favoráveis. Uma vez eu fui convidado para um churrasco com uns amigos, né? No sábado de noite, só que eu nesse meio tempo eu recebi um contato que eu tinha que fazer uma visita no Hospital São Francisco sábado à noite, na UTI, que foi inclusive a situação desse rapaz que entrou drogado lá e era para fazer um raio assim na oração para a mãe dele, né? Ele pediu, né? E aí eu fui até o churrasco, né? Fiquei um pouco longe até da churrasqueira por causa de fumaça e tal, fiquei na minha ali, saí para fazer a visita nessa UTI, uma situação até bastante grave, e eu voltei para o churrasco. Eu não vejo isso como desrespeito à família, não vejo como desrespeito à pessoa que eu visitei, porque assim eu também preciso viver. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu não posso chorar por cada paciente do hospital e trazer esse choro para casa e ficar de luto uma semana por cada paciente. Porque isso vai me destruir como ser humano, como cristão e o meu ministério. Então, em certos momentos eu preciso. O pastor Paulo Vargas, ele dizia isso, ele precisa ter uma distância razoável de certas coisas. Entendeu? Então a gente não pode se tornar frio diante do sofrimento alheio, mas ao mesmo tempo a gente também não pode absorver tudo para si. Porque eu tenho que entender que eu sou simplesmente um instrumento de Deus. Estou sendo usado ali. E se eu não estou bem, se eu estou deixando aquilo me abalar, quer seja espiritualmente ou psicologicamente, eu vou ser um instrumento mais desafinado ali naquele momento. Então eu preciso estar afinado. E aí, obviamente, a palavra de Deus, entendeu? Esse contato. Hoje eu tenho o privilégio de sentar num banco de uma congregação e ouvir um culto. O que por 14, 15, 16 anos nunca fiz na minha vida. Então eu tenho esse privilégio, como eu falei no começo, né? E novamente a segunda pergunta eu esqueci, porque está sendo padrão aí, né? Você já viu, tem que perguntar de uma a uma, né? É bem isso aí, né? Mas antes da minha segunda pergunta, já linka aquilo, a pergunta da Mayara, né? Qual o peso desse trabalho para a família do pastor também? O quanto eles absorvem esse seu trabalho? Sim. Eu acho que tudo, eu vou dizer para vocês assim, eu acho que também tudo na vida depende de como você se posiciona diante daquilo. Uma coisa que eu nunca me acostumei foi eu não ter final de semana no ministério. Sempre tive dificuldade com isso. Porque no que eu trabalhava antes do ministério, sempre eu tive finais de semana. E quando eu comecei, assim, em congregações e paróquia, eu me queixava muito disso. Pô, não tem no sábado, não tem domingo, não sei o quê. E uma vez eu fui fazer uma visita a uma família em São Leopoldo, eu perguntei sobre a filha do casal, e que estava em casa, uma quinta-feira da tarde, e ele disse assim, não, ela trabalhava no Big. E ele disse, não, é que ela está em casa porque hoje é o dia de folga dela. Aí eu pensei, por quinta de tarde a folga dela, eu disse para ela, tá, mas e qual é que é os outros dias? Não, ela nunca sabe, depende, às vezes pode ser no domingo, às vezes pode ser numa quarta, numa quinta, e aquilo para mim foi um soco no estômago, que eu pensei assim, cara, eu tô me queixando de eu ter a segunda-feira de folga, né, sendo que muitas vezes, muitas outras pessoas, e aí você vai dizer caminhoneiro, você vai dizer médico, você vai dizer várias profissões, um colono que tem que cuidar dos animais todos os dias, né, que ele também não tem essa folga. Então eu aprendi assim, a olhar assim, para o ministério, inclusive, para a minha vida de uma forma um pouco diferente com relação às coisas. Então no ministério da capelania hospitalar, tem os seus ônus, mas tem os seus bônus, né? E graças a Deus, assim, eu sempre tive, não só agora na capelania, também na paróquia, eu sempre tive um apoio de casa aqui da minha esposa e tal, dos filhos, que isso acontece, de eu chegar, esses tempos eu levei Santa Ceia para um senhor meia-noite, numa quarta-feira, uma terça-feira, entendeu?
Então, de chegar, tu tá jantando, tá conversando, de tu sentar, bater um papo, e quando vê, tu diz, olha, eu preciso sair agora, vai ter que ser agora. Foi agora que consegui autorização para Santa Ceia. Pegar o carro, subir, entendeu? Então, isso são coisas assim, mas eu também sei que se um dia eu estiver muito estressado, ou eu sentir que eu estou muito distante da minha família e eu quiser uma manhã ficar em casa, eu posso dizer, olha, essa manhã eu consigo me coordenar, essa manhã eu vou ficar em casa. Essa manhã eu não vou sair para fazer visita, eu vou só de tarde. Então, eu também tenho essa liberdade. Então, eu acho que isso tudo tem os seus ônus, os seus bônus, né? Não adianta a gente ser muito queixoso com a vida, entendeu? A vida é boa, na verdade, a gente é que complica ela, e eu acho que o Ministério da Capelania Hospitalar, em alguns momentos até te proporciona algumas coisas muito legais, assim, né? De tu ter um domingo para ficar em casa com a tua família, mesmo que seja de 15 dias, né? O que não era proporcionado em outros casos, né? Então tudo isso, e eu sempre joguei muito limpo com a minha família, né? Porque às vezes a queixa pode vir dentro de casa também. Teve que sair e tal, olha, mas eu tive que sair, mas outro dia que eu tive que ficar, eu fiquei também. Então a gente joga muito limpo, assim, se a gente vai por essa vibe, assim, de se queixar, entendeu? Aí fica meio complicado, eu acho que não é legal, eu acho que as coisas são boas, né? No fim, as coisas são boas. E uma coisa que eu acho legal, assim, tem muitas vezes na minha vida no Ministério que eu fiz mais do que eu poderia fazer. Às vezes as pessoas vão dizer, mas será que isso não atrapalhou tua vida familiar e tal? Eu disse, cara, eu fiz por amor, eu não fiz por dinheiro e nem por obrigação ou por medo, né? Eu fiz por amor. E aí as pessoas que estão ao teu redor, eles veem também que é por amor que isso é feito. E eu não sei, eu acho que o amor, ele agrega, sabe? Quem tá junto de ti, a gente fala o gaúcho, né, que a abelha gosta do mel e a sarna da cachorrada, né? Quer dizer, se a gente faz por amor, as pessoas também entendem que é por amor que as coisas estão acontecendo, né? E passam a amar aquela obra também. Acho que isso faz parte, né? Bom, não sei também, eu tô muito filósofo hoje, cara. Acho que eu tenho que... Vamos parar isso aí. Desliga esse troço aí. Parar, isso é muito filosofia hoje. Tu acha que com o tempo tu foi meio amadurecendo no sentido de sentir menos o impacto, assim? Porque, assim, eu tenho a oportunidade, assim, de trabalhar também em hospital, coisa assim, e eu vejo, assim, da maioria da galera que o pessoal começa a sentir menos, sabe? No sentido para se poupar, talvez, psicologicamente, e nesse ponto também de não reclamar tanto, por tentar Sim. tornar aquilo um hábito para tu não sentir tanto o impacto, assim, do clima, porque normalmente é um clima bem pesado, assim, né? Eu acho assim, Bruno, eu na verdade tive uma experiência anterior de vir para a capelania de muito estresse, assim, realmente bem complicado, a situação que eu vivi anteriormente. E até eu brinco às vezes, assim, cara, se aquela vez eu não me estressei e não entrei numa depressão aquela vez, não vai ser agora. Então talvez isso me preparou para o trabalho da capelania hospitalar, porque muitas situações que eu vivo hoje aqui nos hospitais, em comparação às situações que eu vivi no passado, eu digo assim, cara, até menos, entendeu? Eu até estou sendo privilegiado aqui. Então isso, de repente, me ajudou bastante. Talvez eu cheguei já numa vibe um pouco diferente, assim, né? Em alguns aspectos. Então, talvez isso facilitou, né? E, claro, assim, acho que conforme tu falaste, tu trabalha também, né? Em hospitais, conforme você vai trabalhando, você vai acostumando, né? Pastor, mas não só de... Não só de pão viverá o homem, né? Não só de pão viverá o homem, nem só de notícias más, né? Mas o post a gente usou 12 milagres e não falou de milagres hoje aqui, né? Verdade, muito didático. Pastor, eu queria, sinceramente, assim, a gente está chegando aos finalmente, mas também que contasse as experiências boas, né? Eu acredito que não só de experiências ruins teve na capelania nesse período, né? Mas experiências boas, as curas que o senhor viu, os milagres que Deus operou dentro dos hospitais. Você tem alguma história especial, algumas histórias? Na verdade, eu sou bem sincero em falar com vocês que a maior parte dos testemunhos e histórias são histórias boas e maravilhosas. A maior parte, né? Há pouco tempo atrás, quando estava aí numa bandeira preta e numa situação mais complicada, eu estava sendo bem difícil fazer visitas em UTIs, e uma própria enfermeira, uma técnica de enfermagem da UTI do Hospital Escola pediu uma visita a uma paciente, e
eu fiquei assim, pô, feliz, cara, eu tô podendo voltar para fazer uma visita na UTI, né? E aí você vê a evolução daquela paciente que só chorava dentro da UTI, e questão de poucas visitas, pouco acompanhamento depois, ela estava no quarto já, entendeu? Então são histórias assim. Eu tenho uma muito particular, eu não vou citar nomes porque eu não tenho, de repente, autorização de quem viveu essa história, né? Mas eu tenho uma história muito particular de um jovem como vocês, que teve que ser hospitalizado em Pelotas. Teve uma situação na parte aqui da barriga, aparelho digestivo e tal, que estava fluindo aqui do pâncreas e tal, aqueles líquidos, né, e tal, tudo mais. No começo, nas primeiras cirurgias, não se descobriu isso, foi descobrir depois. Isso foi extremamente agressivo para esse paciente. Ele teve que ficar, inclusive, com a barriga aberta, não se fechava mais a barriga dele, a gente visitava ele assim, e chegou num certo momento que os médicos falaram para a família, numa terceira ou quarta vez que ele voltava para a UTI, ele vinha para o quarto, vinha para a UTI, vinha para o quarto, vinha para a UTI, e os médicos falaram assim, olha, nós não podemos mexer mais, sempre se mexia de lavar aquilo, né, e antibiótico, lavar e antibiótico, vamos ver o que responde. Não responde de novo, lava, antibiótico. Chegou no momento que os médicos disseram, olha, se a gente mexer, vai se desmanchar tudo os órgãos. Tem como. Então nós vamos fazer a última coisa que a gente pode fazer, que é colocar os antibióticos dos mais fortes que tem, e vamos ver se agora responde, porque não está respondendo, não está tendo condições. E eu cheguei bem no momento em que ele tinha sido transferido e a família estava ali, né, e ficaram perto da porta da UTI, e naquele momento me veio isso na cabeça. Eu disse, olha gente, a gente como luterano, às vezes a gente não tem o costume assim de pedir a Deus que cure ou que faça um milagre, só que a gente tem que entender assim de que não é proibido pedir isso. Eu tenho um pastor que foi pastor comigo, o pastor Jackson Coelho, que ele é ostomizado, ele usa aquela bolsinha, ele é um paciente em cuidado paliativo, ele é mais jovem do que eu, e ele num certo momento da vida dele, ele esteve me visitando aqui até, ele é do Mato Grosso, eu perguntei para ele, cara, tu tá orando pela cura ainda para Deus? E ele disse, olha, agora não mais. Eu disse, por que não, meu? A gente pode pedir, a gente não precisa exigir que Deus faça isso, mas a gente pode pedir. E naquele momento, aquela família, a gente orou respeitosamente a Deus, né, sabendo que Deus sabe o que faz, né, mas nós oramos pela cura daquele jovem. A gente se deu as mãos e oramos pela cura. E eu digo para vocês que milagrosamente esse jovem está aí, está vivo, entendeu? Está namorando, está tocando a vida para frente, e aquilo ali para mim foi muito marcante. E já houveram outros casos também. Já houveram outros casos, de repente, de não uma cura física, de uma cura espiritual, né, onde a pessoa se libertou ou partiu em paz como ela tinha pedido. Eu já tive experiências de nós orarmos por pacientes em UTI, que eles falaram que eles queriam partir em paz, e de nós orarmos, e logo depois dessa oração, junto com os familiares, foi aberta uma exceção na UTI para isso, esse paciente descansou 5, 10 minutos depois daquele momento, onde foi falado abertamente que a gente ia pedir a Deus que Deus levasse aquela pessoa, porque era essa vontade dela descansar em paz, e a família também concordava com essa vontade. Então tem coisas maravilhosas que a gente vive, como eu disse para vocês, a grande parte dos testemunhos da capelania hospitalar são coisas positivas, grande parte, de pessoas que estavam assim, tristes com Deus e se tornam alegres, de pessoas que estavam com medo e se tornam confiantes, de pessoas que estavam incrédulas se tornam crentes, que pessoas que eram antipáticas à religião se tornam simpáticos, às vezes não cristãos, mas simpáticos, de poder dizer bem, não é? Então são N casos nesse sentido, né? E isso também é um motivador. Porque eu vou dar um exemplo de vocês. Pensem em vocês. Pensem em vocês ter alguém que vocês amam muito, passando por uma situação muito difícil de saúde, e vocês têm um pastor que está lá do lado de vocês, visitando, conversando, dando atenção, ouvindo. Um dia, quando passa essa situação de saúde, vocês vão ter muita gratidão por aquilo que foi feito. E eu também recebo muita gratidão. Muita gratidão. Gratidão até imerecida em muitos momentos. Mas recebo muita gratidão por ter esses contatos, por estar ali naqueles momentos, e
e depois ser lembrado por essas situações, né? Então, na verdade, a capelania ela é mais de alegrias, mais de milagres, quer seja como eles forem, né? De mais de mensagens positivas, assim. E isso ajuda a cada vez a gente ter mais vontade de fazer mais, né? Que é essa a ideia, né? E aí um dia nós vamos conversar aqui sobre trabalho prisional. Desafio vocês a nós bater um papo sobre isso em outro momento. Tá, pastor, convidadíssimo, assim, convidadíssimo. Também tem o pastor Darcy de Rio Grande, né, que tem... Faz um trabalho belíssimo, né? Lá. Trabalho belíssimo lá. É muito legal isso tudo. Bom, eu vou fazer minha última pergunta, depois vocês se entendam. Depois de um momento de revelação da Mayara, que agora eu estou no meu momento de arrependimento, que é um milagre, né? A Mayara me deixou aqui mal, agora eu estou me sentindo mal. Vou perguntar da Mayara aqui. Pastor, com os jovens, né, com esses jovens que estão aqui, com os jovens do GESUL e afins, né, tem gente que não faz parte do GESUL, mas como os jovens podem se envolver mais no trabalho da capelania? Claro, vivemos em tempos de pandemia, tá complicado, tá difícil, mas como o jovem pode agregar no trabalho da capelania hoje? Eu digo para vocês assim, ó, a gente está vivendo um momento muito atípico agora com a pandemia. Então, coisas assim práticas, coisas pontuais, isso tudo está de uma maneira totalmente diferente, muito diferente. Mas a gente sempre tem coisas positivas, e eu sempre acho assim que vocês têm que sentir lá no coraçãozinho de vocês o que Deus está colocando lá como semente, né? Por exemplo, nós vamos inaugurar daqui a pouco tempo essa casa de acolhimento, onde das 8 da manhã às 18 horas, nós estaremos com a casa aberta lá. E, obviamente, eu não vou poder ficar lá dentro esperando as pessoas, porque eu preciso estar nos hospitais. E nós vamos ter voluntários, das 8 às 18 horas lá. Então, aquele voluntário, aquela voluntária que só pode ficar, por exemplo, quarta de tarde, da 1 às 6, ele vai ficar quarta de tarde da 1 às 6. Ou se ele só pode quarta de tarde, da 1 às 6, de 15 dias, ele vai ficar lá. Então, isso já é uma coisa assim que nós vamos, a partir daqui um pouco mais adiante, passar a divulgar isso um pouco mais abertamente, que é uma coisa muito pontual, muito prática, entendeu? Pegar o notebook com material da faculdade ou da escola e ir lá estudar lá e receber as pessoas que vão estar chegando lá porventura. Sabe? É uma coisa bem prática de se fazer. Também essas ações, a gente cantou com jovens em 2019, né, numa ação missionária do distrito, que foi maravilhoso, gurizada. Foi maravilhoso. E eu digo assim, eu me sinto muito melhor quando vocês estão participando dessas ações, porque o jovem é muito mais espontâneo, né, muito mais envolvente nessas questões, do que muitas vezes com aquele pessoal mais, né, tá mais na capa da gaita já, né. Então, assim, agora está parado, mas essas ações, com o tempo, isso vai retornar, isso vai voltar. Nós temos um grupo do WhatsApp de voluntários que agora praticamente se desmanchou em função do Covid. Mas, passando isso, quem sabe um dia dar um alerta lá, e aí talvez é Deus mesmo falando no teu coração, né? O pastor falou uma vez sobre isso, né? Eu vou ver se não dá para entrar naquele grupo dos voluntários lá, ver se pode fazer alguma coisa. Isso já é um outro trabalho que a gente tem, né? E esses trabalhos diretamente com as juventudes, né? Muitas vezes eu sou surpreendido positivamente, muitas vezes, assim, quando eu chego no escritório, chegou uma doação de fraldas, chegou uma doação de alimentos, que a gente tem um trabalho social muito forte ali, ligado à capelania hospitalar. E muitas vezes desses trabalhos são ligados aos jovens, né? Então, isso vocês são multiplicadores disso lá adiante. Né? Agora nós estamos com um projeto de tentar conseguir uma máquina de fabricar fraldas. Então a gente vai precisar, junto com o Sicredi, de ter pessoas que façam e de pessoas que doem depois material para isso, né? Então tudo isso os jovens podem se envolver. E uma vez um senhor me chamou muita atenção e eu não sabia o que responder para ele. Ele descobriu um diagnóstico bastante complicado, um rapaz jovem, né, e tal. E aí ele estava dando alta naquele dia. Eu conversei com ele, nós oramos, no final eu disse para ele, meu irmão, o que tu precisar, né, se tu retornar um dia para o hospital e tal, tu tem meu telefone, tu precisar, tu me liga. Então, o que tu precisar de ajuda, tu me diz. E ele olhou para mim, ele era de São Lourenço, esse rapaz, e ele diz assim, pastor, e o que eu posso te ajudar? Ele disse. E eu fiquei mexido com aquilo, porque eu sempre pensei no que eu posso ajudar o paciente.
Ele disse, o que o senhor pode me ajudar? E ele falou muito sério aquilo mesmo. Ele queria saber o que ele poderia ajudar. E eu olhei para ele e disse assim, meu irmão, como o meu trabalho é em capelania, tu sabe que esse ambiente hospitalar como é que é, e com o que a gente se lida, eu disse para ele assim, cara, me ajuda, coloca o meu nome nas tuas orações, eu disse para ele. Então, assim, isso é uma coisa que qualquer um de vocês pode fazer. Não precisa ser eu específico, mas a capelania, esse projeto, toda a abrangência disso, os voluntários e tal, lembrem disso das orações de vocês. Eu confesso, isso aqui daria outro assunto, né? Eu confesso que eu vejo de uma maneira muito forte esse trabalho das orações. E eu acho que nós, muitas vezes, como luteranos, deixamos isso de lado. Em Porto Alegre, eu tinha um grupo de orações. Eu tinha servos, eu tinha jovens, eu tinha tudo, e eu tinha um grupo de orações. E a gente vê isso pouco nas congregações. Nós tínhamos que ter mais isso. Talvez até se criar um grupo desses, às vezes, poderia partir de um grupo de jovens, que às vezes são mais inovadores, né, com relação a essas coisas. Mas muito importante isso também. Lembre das orações, né, e cara, vocês têm total acesso a mim, vocês querem saber, querem perguntar, querem mandar um WhatsApp, entendeu? Eu estou sempre disponível para a gente bater um papo, né. Então, muitas vezes já aconteceu jovens me perguntar o que podia ajudar, e eu disse, olha, vamos conversar, porque o que tu gostaria? E aí eu digo, isso e isso é capelania. Vocês querem tocar num culto no presídio comigo? Vamos lá, gurizada. Deixa agora baixar um pouco esse negócio, vamos lá tocar. Não tem problema nenhum. Vamos ter um pouco de medo, de repente, vamos ver. A gente vai, entendeu? Mas então tem espaço aberto aí. Tem muito espaço, pode ter certeza para isso, né? E tenho certeza que isso também é muito transformador para vocês ter essas experiências. Muito legal, assim. Isso faz diferença, assim, para a nossa evolução cristã também, né? Acho que é isso, né? Já se estendemos, né, Alisson? Sim. Só que às 9, né? É mais ou menos isso aqui, pastor, tá? Assim, duas perguntas e são assim, mas eu queria que o senhor, então, respondesse de bate-pronto, assim. A Júlia fez lá no início uma pergunta, como é que estão funcionando as visitas hoje? Tá? E o Eterrier também perguntou depois com quantos anos o senhor entrou para a IELB. Então, duas perguntas rápidas para a gente encerrar. Entrou para a IELB é fácil, eu entrei com 13 para 14 anos quando eu fiz a instrução de confirmandos, que foi a minha profissão de fé, né? Foi bem nessa época, assim. A minha mãe retornou à igreja. A minha mãe era luterana, né? E aí retornou com o falecimento do meu pai, e com 13, 14 anos, mais ou menos, eu fiz a instrução de confirmandos, como se fosse uma profissão de fé para mim, e ali em Três Vendas, na comunidade de Cristo Redentor, né? E as visitas, elas estão sendo assim, como é que eu vou dizer assim, de uma forma diferente, de uma forma mais devagar, né, mas elas estão acontecendo. Hoje nós temos uma autorização na Santa Casa, inclusive por escrito, a gente teve que assinar lá um termo, né, e em geral a gente tem que pedir a permissão para o hospital antes de visitar. Então hoje o Guilherme, por exemplo, foi fazer uma visita, ele entrou em contato com o CCIH, que é como é que é? Central de Controle de Infecção Hospitalar, uma coisa assim, ou Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Ele liga para o CCIH, fala o nome do paciente, e a responsável do CCIH diz se pode ser feita a visita ou não, e deixa avisado na portaria, né? E o PID, para a gente não ir no carro junto e não ter muita gente junto, então as equipes do PID nos passam o nome e eu e o pastor Guilherme vamos, então, com o carro próprio da capelania em outro horário atender esses pacientes. A gente faz assim, né? E tem casos específicos, como a Luísa falou, da questão de batismo infantil, né? Ou de pessoas terminais, por exemplo, na UTI, que pediram uma última visita do pastor, aí ali eu meio que compro uma briga, porque aí é um direito do paciente. Isso é um erro que se vê muito nos hospitais, eles acham que é um direito do pastor visitar o paciente. Não, é um direito do paciente ser atendido religiosamente. É isso que diz em lei. Então, às vezes, eu já tive que brigar um pouco com a lei na mão, né? De dizer, olha, o paciente tem o direito. De um batismo, há pouco tempo atrás, não me deixaram entrar, uma sexta-noite, e eu disse para a enfermeira responsável, disse para ela, beleza. Ela veio lá embaixo conversar comigo, no Hospital São Francisco. Eu disse, beleza, agora é o seguinte, agora a senhora sobe e vai lá, diz para a mãe que está no quarto e os dois filhos na UTI, agora a senhora diz para a mãe que as crianças têm risco de vida, a senhora diz para a mãe que a senhora não vai deixar que eu batize. E aí a senhora se acerta com a mãe lá. E aí depois foi feita a liberação. Então, às vezes, a gente tem que brigar um pouco também.
Faz parte. Né? Isso aí é assim, para preservar o direito dela como mãe cristã e das crianças de serem batizadas. Né? E aí, claro, tem que tomar todos os cuidados. Eu já tive, desde o ano passado até agora, contato tranquilamente com 10, 15, talvez 16 pacientes que positivaram Covid depois da visita. Então, tive que fazer aquele período de quarentena, né? Teve todos esses processos, né, e tal. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, mas graças a Deus, como tenho tomado os cuidados, né, não encostar no leito, não encostar no paciente, o uso do álcool gel, máscara, né, todas as situações, graças a Deus, agora sou vacinado já por esse trabalho hospitalar, tomei já a segunda dose da vacina, amanhã está fechando os 15 dias a imunização, né, então a gente está se adequando, e nós estamos atendendo, o Guilherme tem me ajudado muito, a ala Covid do Hospital Santa Casa de forma remota. Então, a assistente social e a psicóloga entram na ala Covid de Santa Casa e elas fazem esse meio de campo do paciente conosco. Então, a gente manda mensagens ou conversa com eles por videochamada. Então, a gente tem que se adequar às maneiras diferentes agora, né? Legal, legal. No mais, assim, não sei se mais alguém tem uma pergunta, mas no mais, pastor, muito, muito, muito obrigado. É um assunto que não é que eu tenha prazer, né, no assunto da capelania, mas é um assunto que eu me interesso, que eu sou muito curioso em questão. Mas a gente pode ter prazer com a capelania, não tem problema. Pode, né, não é meu caso, não. Tem até situações engraçadas também na capelania, tudo acontece. Mas, pastor, vamos agendar ali nos bastidores e vamos conversar sobre um próximo encontro para falar sobre trabalho no presídio. Eu acho que é muito importante também. Vamos combinar assim, gurizada. Pesquisem a PAC, pesquisem esse projeto, vê se vocês têm interesse. Eu estou à disposição para discorrer sobre o que for necessário. Legal, legal. No mais, muito obrigado. Gente, a gente vai encerrando por aqui hoje, tá? 3 coisas. Quem não deixou autorização ali no chat, por favor, né? Deixar autorização, porque está sendo gravado, para a gente poder postar no YouTube. Não dá para melhorar um pouco essa laje aqui ou não? Não tem como não em vídeo? Não tem como. Que droga, se fosse foto daria, né? Não Tudo tem bem, como. vai assim mesmo também. Isso é falta de fé, às vezes, né, pastor? Eu acho também. Era autorização. Gente, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para a gente encerrar o estudo de hoje, e logo depois da oração, quem puder, abre sua câmera para a gente tirar nossa foto, beleza? Para a gente tirar nosso print para postar no Instagram, tá bom? Era isso, pastor, por favor, oração. Oramos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos deste bate-papo, falando sobre esse trabalho também tão importante dentro do Teu reino, mencionado pelo Salvador Jesus, quando ele fala sobre o juízo final, e lembra aquelas pessoas que estão enfermas. Lembrado também Jesus, em outros momentos, como a parábola de Samaritano, e também na Tua palavra, trazida no profeta Isaías e tantos outros trechos do Antigo Testamento que falam sobre as chagas, sobre as pessoas que precisam de cuidado. O Senhor, pedimos que continues a abençoar este ministério na capelania hospitalar, este projeto da capelania hospitalar, abençoando assim o trabalho de nossas congregações e o papel cristão da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Pelotas, especialmente dentro deste meio, junto não só dos pacientes, mas de suas famílias e também dos profissionais de saúde. Que isso sirva também, Senhor, de testemunho a todos do trabalho do Teu reino e da importância do Teu Evangelho na nossa sociedade hoje. Obrigado, pedimos que abençoe a todos os jovens que estão aqui conosco, que siga os fortalecendo, os conduzindo, e com o Teu Espírito Santo, Senhor, mostrando a eles o caminho que devem seguir na sua jornada de fé e de vida cristã e de trabalho no Teu reino. Cobre-os também, Senhor, de dons e de todo o tipo de dons, mas de forma especial com dom e rica medida do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Então tá, gente, abrindo suas câmeras, por gentileza, quem puder. E... Deu? Autorizado? Pastor, depois pelo elogio, o Pix é o e-mail, daí tu dá uma olhada depois. Tá, a gente combina depois. Eu não tenho Pix, eu vou ter que levar pessoalmente, eu vou ter que... Tá. Com essa piada aí eu tô dando print aqui. Legal. Pastor, parabéns. Já tirei o print, gente. Pastor, parabéns pelo trabalho, que Deus continue
capacitando e abençoando esse trabalho também, né? Que é de proveito nosso, de todos nós também, tá bom? Valeu, tchau, tchau pra vocês, cuide. Boa noite, gente, valeu, cada comentário aí, top.